Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Infelizmente, a gente não tem como falar neste dia, né, de domingo, que entra aí pelo terceiro dia de um conflito armado, ainda que este conflito armado esteja acontecendo praticamente lá do outro lado do mundo. Infelizmente, não há como a gente falar, achar alguma coisa e fazer até graça com esse tipo de situação. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter consciência, e este conflito, mais uma vez, né, eu acho até o seguinte: a gente precisa olhar os conflitos armados, os conflitos humanos, as guerras, e do ponto de vista da igreja e da teologia, a gente precisa sempre entender, e isso deve ter deveria ter uma influência maior nas nossas pregações e nos nossos ensinos bíblicos, porque o que nós aprendemos na Escritura, mostra que essa questão das guerras e aquele discurso, né? Mais uma vez nós estamos ouvindo um discurso de que nós estamos fazendo a guerra, é uma guerra preventiva para consolidar a paz. Isso dentro de uma lógica do poder que a gente está vendo, de discursos, né, desses homens que são os protagonistas do poder na atualidade. Isso tem até lógica, não estou aqui para dizer que não tem, há uma lógica nisso. Mas o que a gente precisa entender é que numa guerra existe muita dor, existe muita injustiça, e as primeiras pessoas, os primeiros seres humanos a padecerem, a sofrerem com a guerra, são crianças, mulheres e idosos. São os primeiros a sofrerem. E o idoso é porque já não tem mais aquela facilidade de locomoção, as crianças porque precisam de alguém, de um adulto, para poderem lhe dar a mão e lhes guiar. E as mulheres, porque numa guerra, estupros, violência sexual é praticamente território livre para o dominador, para aquele que está tomando de assalto, para aquele que está invadindo o território, a casa de alguém. Então a gente precisa ter consciência dessas coisas, e eu vou até começar, eu vou citar aqui um texto bíblico, aliás, dois textos bíblicos que têm a ver com as palavras de Cristo. Primeiro, Cristo está no capítulo 14 falando da sua iminente partida, estava próxima, e aí ele começa a deixar algumas palavras de conforto para com os seus discípulos, e a partir desse momento em que ele está falando do conforto e do consolo, e esse conforto e consolo haverá de ser suprido pela... a gente fala sempre na ida de Cristo e na vinda do Espírito, e Cristo está prometendo que vai mandar um consolador, alguém que vai confortar, que vai consolar, que também vai convencer as pessoas do pecado, que vai convencer as pessoas do juízo, ou seja, de que as suas vidas estão sim sendo julgadas por Deus. Cristo está falando de tudo isso, e no capítulo 14, versículo 27, ele vai dizer que eu vou deixar com vocês a minha paz eu vos dou, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. Então, a gente, quando fala de paz e de paz em Cristo, nós não estamos falando dessa paz que está aí, de alguém que diz que está fazendo a guerra porque quer simplesmente trazer a paz. A gente não está falando desse tipo de paz. A gente não está falando do tipo de paz que acontece quando os povos resolvem fazer um armistício.
Não é nada disso. Estou falando de uma paz que somente Cristo dá. E ele mesmo está dizendo, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Então, é um primeiro ensinamento. E esse ensinamento, até porque a Escritura também diz que o mundo jaz no maligno, tudo que está fora da igreja, né, usando aqui essa expressão, fora da igreja, fora dessa palavra de pregação, de salvação que a Escritura nos ensina e nos manda que levemos, tudo que está fora disso, desse contexto de um discurso religioso cristão, tudo que está fora disso não tem porquê a gente entender que isso venha da parte do nosso Deus, porque o mundo jaz no maligno. Por outro lado, né, o que Jesus vai dizer lá na frente, eu falei aqui do capítulo 14, versículo 27, quando Jesus diz que está deixando a sua paz com os seus discípulos, e no capítulo 16, versículo 33, mais especificamente, nós vamos encontrar ele dizendo o seguinte: tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Porque no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Então, essa é a palavra de Jesus. Este é o ensinamento que nós aprendemos, que nós absorvemos a partir da Escritura Sagrada e principalmente a partir daquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Ou seja, a paz do mundo e nada é a mesma coisa. O que deve valer para todos nós é a paz que temos em Cristo, e essa paz que temos nele foi efetivamente porque ele nos legou. Então nós temos essa paz que ele mesmo nos deixou, e a certeza de que o mundo está perdido, jaz no maligno, tá? O mundo está perdido, e neste mundo nós só teremos aflições. É nesse sentido, inclusive, que a gente deve pensar e refletir sobre a paz que temos em Cristo. Não esperar absolutamente nada do mundo, não esperar absolutamente nada de quem quer que seja, principalmente desses protagonistas de poder que estão aí hoje. E não há aqui um sentido ideológico, não. É tanto A, B ou C. Eu não estou citando o nome, mas a gente precisa pensar de uma forma bastante ambivalente e não achar que determinados tipos de países ou protagonistas de alguns países que são chamados de potências, que essas pessoas vão trazer paz. Essas pessoas não trazem paz. Essas pessoas são movidas a interesses. São movidas a interesses. Então a gente precisa entender que a paz de Cristo independe desses senhores, independe dessas pessoas. E quero deixar mais uma vez claro aqui, não há nenhuma razão ideológica nisso. Pelo contrário, o que a gente está falando, o que eu estou falando aqui é, se eu tenho paz, não é porque A, B ou C governa e que faz isso, que faz aquilo, que traz prosperidade ao seu povo, que traz isso, que ele. Pelo contrário, né, do ponto de vista da lógica do poder e daquele que governa, ele não está fazendo mais do que a obrigação dele. Mas, ao mesmo tempo, nós cristãos devemos pensar e refletir é que se temos paz, essa paz existe por causa de Cristo e por causa de ninguém mais. Nós somos pessoas que temos uma boa consciência para com Deus. Então eu queria deixar neste domingo, né, essa palavra. Daqui a alguns instantes eu vou postar algum outro vídeo e nós vamos, de alguma maneira, também pensar
toda essa situação de belicosidade que hoje tem tomado conta do mundo, numa perspectiva também de uma crítica, na perspectiva de uma crítica, e claro, a gente não podemos nos omitir num momento desse e lavarmos as mãos achando que o que está acontecendo lá do outro lado do mundo com esse povo, com essas pessoas, com os ucranianos, isso não pode acontecer também aqui conosco. E a gente sabe que algumas coisas têm caminhado nessa direção aqui na América Latina, principalmente aqui no Cone Sul. Então a gente precisa pensar, orar. Aqui também vai uma palavra de solidariedade a todos estes irmãos ucranianos que estão sofrendo, né? Mas não se esqueçam também, e aí a gente precisa também pensar, não se esqueçam do povo iemenita que tem sofrido com bombas que são lançadas sobre suas cabeças, o povo sírio, que nós muitas das vezes fizemos clamor orando por eles, e tantos outros povos, a Somália e tantos outros povos que têm sofrido única e exclusivamente pela ganância e sede de poder dessas pessoas que hoje governam o mundo. Simplesmente isso, pela ganância e sede de poder dessas pessoas que hoje governam o mundo. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos dê cada vez mais a consciência de que no mundo nós só temos como garantia de paz, nós só temos como penhor de alguma coisa para a nossa vida, para a nossa existência e para tudo mais, aquilo que Deus em Cristo Jesus nos proporciona, que é principalmente essa paz que, apesar das dificuldades, apesar das guerras, apesar de tudo isso, essa paz continua cada vez mais presente em nós. Que Deus nos abençoe e daqui a pouco a gente volta.